Oi, bonitões! Estamos aqui novamente. Bom, citei na outra aula que a gente ia resolver um exercício sobre lei da velocidade e aqui está o bonitão para que a gente possa então sanar toda e qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, tá bom? Esse primeiro exemplão vai ser o seguinte, ó. Nós temos uma tabela. Essa tabela, o cara me fornece os experimentos, me fornece os reagentes e também a velocidade. O que ele pede para nós? Determine a lei da velocidade e determine o valor da constante. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é chegar até velocidade constante igual concentração de A vezes concentração de B vezes concentração de C vezes concentração de D vezes concentração de E. Essa é a nossa reação, A, B, C, D e E. Eu preciso achar, então, a ordem para cada um deles. Como que eu faço isso? Bom, vamos lá. Vamos começar justamente pelo reagente A. Queridos, ele vai fornecer para vocês a variação na concentração de cada um, tá? Então aqui, ó. Concentração de A, concentração de B, concentração de C, concentração de D e concentração de E. Velocidade, vamos pegar uma unidade bacana aqui, ó, bem comum. Mol por litro minuto. Pronto, essa é a unidade da velocidade. Através da variação da concentração e através da variação da velocidade, nós vamos conseguir chegar até a ordem do reagente. Como assim? Eu lembro de ter falado na aula anterior justamente sobre essa questão, tá? De dobrar, de fazer vezes 4 a velocidade. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, lembrei. Isso aqui é da aula passada. Lembra que eu falei? Se a gente multiplicar a concentração de A por 2, como o expoente dele é 1, a velocidade vai ser 2. Se eu multiplicar a concentração de B por 2, como o expoente dele é 2, a velocidade vai ser 4. Então, nós vamos fazer isso só que o contrário. Pela tabela, nós vamos achar qual foi a variação da velocidade. Pela tabela, nós vamos achar qual foi a variação da concentração. E aí sim, variação da velocidade, variação da concentração, no que nós vamos conseguir chegar? No expoente, que é a ordem do reagente que ele está pedindo. Então é exatamente o caminho contrário do que eu havia citado para vocês aqui na aula anterior. Bom, antes de começar a fazer qualquer conta, o que eu sempre peço para vocês, bonitões? Padronizem a velocidade de todos. Como assim padronizar a velocidade? Galera, olha aqui. Essa velocidade está 3 vezes 10 a menos 3. Essa velocidade é menos 3, essa velocidade é menos 2, essa velocidade é menos 3, essa menos 2 e essa menos 3. Não quero que vocês trabalhem dessa forma. Padronizem. Se a maioria é 10 a menos 3, passa todo mundo para 10 a menos 3. Para eu transformar esse valor em 10 a menos 3, o que eu tenho que fazer? Passar minha vírgula para a direita. Então fica 27 vezes 10 a menos 3. Para eu padronizar esse cara, o que eu faço? Direita, 24 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque como todos estão agora com o expoente 10 a menos 3, eu posso ignorar isso aqui, ó. Eu posso ignorar. E vou trabalhar somente com os números da frente. 3, 6, 27, 3, 24, 9. Fica mais fácil para nós analisarmos o que acontece com a velocidade, tá? Sempre façam isso. Bom, vamos desenvolver então esta letrinha A, começando pelo reagente número A. O que você vai fazer? Você vai encontrar dois experimentos, tá? De 1 a 6. Você vai encontrar dois experimentos onde apenas a concentração do reagente A esteja variando. Ah, tem? Tem. Eu já vou adiantar para vocês que eu coloquei já na sequência para evitar problemas. Então veja bem, experimento 1, experimento 2. O que acontece com a concentração do A? A sai de 0,1 e vai para 0,2, certo? O que aconteceu com a concentração dele aqui? Foi vezes 2. O que acontece com a concentração do restante? Vamos ver.
B, foi de 0,2 para 0,2, constante. C, 0,2 para 0,2, constante. D, 0,1 para 0,1, constante. E, 0,1 para 0,1, constante. O que significa dizer? Que o único reagente que teve a concentração sendo variada foi A. E daí? E daí que qualquer coisa que aconteça com a velocidade vai ser culpa de quem? De A. E aí eu consigo achar o expoente dele. Então vamos lá. De 0,1 para 0,2, o que aconteceu? A concentração foi multiplicada por 2. Isso vai ser igual a... O que acontece com a velocidade desse experimento 1 para o experimento 2? O que acontece com a velocidade? 3 vezes 10 é menos 3, 6 vezes 10 é menos 3. Lembra que eu falei do menos 3? Esquece ele agora. Foi de 3 para 6. O que acontece com essa velocidade? Ela acaba sendo dobrada, acaba sendo multiplicada por 2 também. Então isso vai ser igual a 2. Vamos anotar aqui embaixo. Da onde que veio esse primeiro 2? Valor pelo qual a concentração de A foi multiplicada. Beleza? Esse outro 2, da onde brota esse outro 2? Valor pela qual a velocidade foi multiplicada. Pronto, tá? É assim que a gente vai trabalhar. Tá, e daí? E daí que você sempre vai colocar o seu expoente em cima do valor pela qual a concentração foi multiplicada. Então, 2 elevado a x é igual ao que acontece com a velocidade. Nesse caso, 2 elevado a x continua sendo igual a 2. Se não tem nada aqui em cima, qual é o número que vem? 1. Então, tchau, tchau. Significa dizer que x é igual a 1. O que é isso que a gente acabou de encontrar? A ordem do reagente A. Pronto, foi isso que nós encontramos. Só isso? Só. Vou fazer para os demais. Vamos lá. Concentração de B. 2 experimentos onde apenas B esteja variando. Já avisei, coloquei na sequência, tá? Experimento 1 e 2 foi para A, experimento 1 e 3 vai ser para B. Por quê? Porque de 1 para 3, vamos lá. Qual é a concentração de A? 1. Qual a concentração de A? 1. Mudou? Não. Concentração de B? 2 para 6. Mudou? Mudou. Concentração de C? 0,2, 0,2. Mudou? Não. De D? 0,1, 0,1. Mudou? Não. De E? 0,1, 0,1. Mudou? Não. Então, do experimento 1 para o experimento 3, o único reagente que sofre alteração é o reagente B. O que acontece com o valor dele? De 0,2 para 0,6. Foi vezes 3. Então, a nossa base para cálculo vai ser 3. 3 elevado ao expoente é igual. Velocidade. Quais são as velocidades que eu pego? Velocidade 1 e comparo com a velocidade 3. Qual que é a velocidade 3? 27 vezes 10 a menos 3. Lembra que eu falei? Esquece 10 a menos 3. Então a velocidade sai de 3 e a velocidade vai para 27. De 3 para 27, a velocidade foi vezes quanto? De 3 para 27. Velocidade vezes 9. Então isso aqui é igual a 9. Logo, 3 elevado a x é igual. O que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que fatorar o 9 na base 3 para eu cortar a base e igualar os expoentes. Quanto que é 9 fatorado na base 3? 3 elevado ao quadrado. Base 3 com base 3 iguala os expoentes. X é igual a 2. O que é isso que a gente acabou de descobrir? A ordem do reagente B. Então, a ordem do reagente A foi 1, a ordem do reagente B foi 2. O que eu faço? Repito o processo. Para quem? Para C. Vamos lá. 2 linhas onde apenas C esteja variando. 1 e 4. O que acontece com a concentração de C? Vai de 0,2 para 0,4. Então foi vezes quanto? 2. Velocidade de 1 para 4. O que acontece com a velocidade? Era 3 vezes 10 a menos 3 e agora foi para 3 vezes 10 a menos 3. Acontece alguma coisa? Nada. Então quer dizer que a velocidade foi vezes quanto? 1.
Então volta para cá. Como a concentração dobrou, a base de cálculo é 2. 2 elevado a x é igual a... O que aconteceu com a velocidade? Nada. Se não acontece nada com a velocidade, foi vezes 1. Eu preciso fatorar o 1 na base 2. Quanto que é 1 fatorado na base 2? 0. 2 elevado a 0. Corto as bases, igualo os expoentes. O que eu acabei de descobrir? Que a ordem do reagente C, é igual a 0. Se a ordem do reagente C é igual a 0, o que eu vou poder fazer com esse cara? Eu vou poder retirar esse cara. Então veja bem, C vai estar fora da lei da velocidade. Se eu quiser deixar, posso? Pode. Só que qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1, então a gente já retira ele dessa lei da velocidade. D. O que acontece com a concentração de D? Vamos lá. Do experimento 1 para o experimento 5. A concentração dele vai ser vezes 2. Então a base de cálculo é 2. 2 elevado a x é igual. Velocidade. O que acontece com a velocidade do experimento 1 para o experimento 5? A velocidade era 3. No experimento 5 a velocidade passa a ser 24. De 3 para 24, isso foi vezes quanto? 8. Então a base de cálculo é 8. Vamos fatorar. Fatorando 8 na base 2. Quanto que vai dar isso aqui? 2 elevado ao cubo. Corto as bases, igualo os expoentes. Quanto que deu o expoente do reagente D? 3. Então aqui está, reagente D, 3. Vou fazer a mesma coisa para o reagente E. 1 e 6. O que aconteceu com a concentração? De 0,1 para 0,3 foi vezes 3. Base de cálculo, 3. 3 elevado a x é igual. O que acontece com a velocidade? A velocidade sai de 3 e a velocidade vai para 9. Então a velocidade foi vezes 3. Vamos fatorar? Ah, não precisa, porque já está. Verdade. Então é 1. Corto as bases, igualo os expoentes. Ordem para o reagente E, 1. Então pronto. Nesse exato momento, eu calculei a ordem de cada um. Então, respondendo a primeira pergunta dele, qual é a lei da velocidade? A velocidade é igual a K vezes concentração de A elevado a 1, concentração de B elevado ao quadrado, C é 0, então eu vou tirar, vezes D elevado ao cubo, vezes E elevado a 1. Pronto. Essa é a resposta do item A. Essa é a lei. Grudou tudo. Essa é a lei da velocidade da reação. Só que além de pedir a lei da velocidade, o que mais que ele pede? Calcule, tá? Calcule o valor para a constante. Então, vamos fazer o cálculo dessa constante aqui agora. Aqui está. Como que eu vou calcular? Vamos lá. B, velocidade constante, A elevado a 1, B elevado ao quadrado, D elevado ao cubo, E elevado a 1. Você vai voltar na tabela e você vai escolher um experimento. Qual? O que você quiser, qualquer um. Você escolhe um experimento, ou seja, uma linha inteira, e substitui as informações aqui. A gente só não tem a constante. Vamos lá? Eu vou escolher a primeira linha. Por quê? Sei lá, porque eu escolhi a primeira. Então, informações da primeira linha. Qual é a velocidade? 3 vezes 10 a menos 3 é igual a constante vezes concentração de A, 0,1 elevado a 1. Concentração de B, 0,2 elevado ao quadrado. Concentração de C não tem. Concentração de D, 0,1 elevado ao cubo. Concentração de E, 0,1 elevado a 1. 3 vezes 10 a menos 3 é igual a constante vezes 0,1 vezes 0,04 vezes 0, elevou ao cubo, então nós temos que aumentar os nossos zeros. 0,01 vezes 0,1. Ah, eu não gosto, eu prefiro trabalhar em notação científica. Não posso trabalhar em notação? Pode, que até que do lado nós vamos precisar. Então vamos lá. 10 a menos 1, 4 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 1. 3 vezes 10 a menos 3 é igual a constante vezes 4 vezes 10 a menos 1 com 10 a menos 2, 10 a menos 3, com 10 a menos 3, 10 a menos 6, com 10 a menos 1, 10 a menos 7.
Então, passa isso para lá. Constante é igual a 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 4 vezes 10 a menos 7. O que você pode fazer com esse 10 a menos 7? Sobe ele. Então fica 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a sétima. Aí o negativo subiu, inverteu o sinal, dividido por 4. 10 elevado à quarta. 3 dividido por 4. Isso aqui, 3 quartos, 0,75. Então, constante, 0,75 vezes 10 à quarta, ou se vocês preferem, a constante. Vamos lá? São 4 zeros? 1, 2. Ainda faltam 2. Aqui. 7.500. Esse é o valor da constante. Ah, mas e a unidade? A unidade é um treco à parte. Vou até puxar para cá. 7.500. Vamos lá. Como é que eu determino a unidade? Galera, é o seguinte, macete. Você vai somar a ordem de todo mundo, ou seja, você vai chegar até a ordem da reação. Qual é a ordem da reação? 1, com 2, 3, com 3, 6, com mais um, 7. Então, reação de sétima ordem. O que você faz? Você vai pegar isso aqui, vai tirar uma unidade e deixar negativo. Por quê? Eu já explico. Tira uma unidade, 6, deixa negativo, menos 6. É isso que você vai colocar lá na unidade da constante. Lembra que a velocidade era mol por litro minuto? Lembra? A velocidade era mol por litro minuto. A constante vai ser mol por litro minuto. Só que aqui eu coloco esse negativo somente em cima do mol e do litro e não coloco do minuto. Essa, tá, é a nossa constante. Por quê? Por que que eu faço isso? Por que que eu posso fazer esse macete? Vou te explicar aqui. Vamos lá. A ordem da reação, antes de chegar na ordem, vamos lá. Mol por litro minuto. O que que é isso? Velocidade. Constante, eu não sei a unidade. Quais são a soma, qual é, na verdade, a soma das ordens dos reagentes? Se eu somar tudo, deu quanto? Deu 7. Então vai ficar mol por litro. Mol por litro, a sétima aqui. Por quê? Porque era mol por litro a 1 vezes. Mol por litro ao quadrado vezes. Então você mantém as barras, somos expoentes, tá? Então, para a concentração dos reagentes, é isso aqui. Eu preciso que a constante, quando multiplicada com isso, dê mol. Se não tem nada, é 1. Se não tem nada, é 1. Certo? O mais fácil de enxergar é o minuto. Por que o mais fácil é chegar ao minuto? Tem minuto aqui? Não. Tem minuto no final? Tem. Então, obrigatoriamente, eu vou ter o que aqui? Minuto. Vezes. Se aqui é mol a 1, aqui é mol a sétima, o que eu preciso fazer? Eu, ao multiplicar ao multiplicar o litro a sétima com alguma coisa, vai dar litro a 1. Quando eu tenho as mesmas bases, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, alguma coisa mais 7 tem que dar 1. O que mais 7 tem que dar 1? Menos 6. No mol é a mesma coisa. Mol mais 7 tem que dar 1. Mol mais 7, então tem que ser o quê? Mol a menos 6. Qual é a unidade, então, da nossa constante? Mol a menos 6, litro a menos 6 minutos. No que nós chegamos aqui? Mol a menos 6, litro a menos 6 minutos. Então eu peço para vocês, sempre que você tiver que determinar a lei da velocidade e depois tiver que calcular a constante, na hora de colocar a unidade, é fácil. Na hora de colocar a unidade, você vai pegar ordem da reação. Tira uma unidade e deixa negativa. Sétima ordem, tira uma unidade, 6, deixa negativo, menos 6. Mol a menos 6, litro a menos 6. Se a ordem fosse 3, como é que ficaria? Tira uma unidade, 2, deixa negativo. Mol a menos 2, litro a menos 2. E assim por diante, tá? Então, muita atenção porque tem muito exercício discursivo que obriga você a colocar a unidade bonitinha. E se você não coloca a unidade, o cara desconta e com razão. Então, para chegar até a unidade da constante, é só usar esse macete que tá filé do boi. Certo? Era isso, crianças. Nós já estamos nos estendendo muito, quase 20 minutos. Então, é isso. Eu volto numa próxima aula
falando sobre equilíbrio químico e montando a relação entre essas leis da velocidade com vocês. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana. Beijo, tchau.